Bom dia mais uma vez, a graça e a paz, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça para que a gente possa começar essa jornada de conhecimento da palavra de Deus, estudando a confissão de fé. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, bendizemos o Senhor porque o Senhor é bom, e que o Senhor nos ajude nesse dia para entender e compreender melhor a tua palavra. Fala conosco e nos dê aqui momentos de intenso aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o objetivo, claro, da nossa aula aqui é nós aprendermos um pouquinho sobre a nossa própria confissão. Eu quero começar com a pergunta que está aí na tela. Por que a igreja precisa confessar sua fé? Essa é uma das primeiras perguntas. Então, sejam bem-vindos, não é isso? Ao nosso curso sobre a confissão de fé de Westminster. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando hoje aqui uma jornada, na verdade, uma jornada que, se Deus quiser e permitir, claro, vai nos acompanhar em muitas aulas. E eu já quero começar aqui dizendo algo que será fundamental para tudo que nós vamos estudar daqui para frente, tá bom? Tudo mesmo. Ah, desculpa, esse não é simplesmente, gente, um curso sobre um documento, tá? Não é. Perdoe minha voz, porque o nariz é um pouco congestionado, mas esse não é um curso só sobre documento de fé, ok? Esse não é só um curso sobre um documento de fé, ele é muito mais do que isso. A ideia aqui e o objetivo é que vocês conheçam por que professamos a nossa fé, ok? Então, isso aqui não é um curso só para pastores, teólogos, seminarista, não. Isso aqui é um curso para a igreja. É um curso para todos os membros e aqueles que querem ser membros da igreja. Charlotte, aí, a irmã Cleide, para novos convertidos, e para irmãos que já estão chegando aí na fé reformada, que a nossa igreja é o caso. Então, e também isso aqui é uma caminhada de aulas para irmãos que já estão na igreja há algum tempo, mas que talvez nunca tenham tido a oportunidade de estudar de forma sistemática sobre aquilo que nós cremos, especificamente, tá? Ah, futuros oficiais da igreja, pessoa que pode eventualmente ser eleito, né? Claro que os presbíteros e diáconos, eles, além disso aqui, eles vão fazer outros cursos que a nossa instituição já oferece, mas o que eu quero dizer é que isso aqui é para qualquer cristão que deseja conhecer melhor aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Por isso que o nome do nosso curso é Confissão de Fé de Westminster para a Igreja. Bom, e a nossa primeira aula, e a nossa primeira aula hoje vai começar com uma pergunta simples aqui para vocês, mas importante. Por que a igreja precisa confessar sua fé? Por que a igreja precisa confessar sua fé? Porque talvez você pode pensar assim, tá bom, pastor, mas a gente já não tem a Bíblia? Nós não já temos a Bíblia aqui na nossa mão, estou com a Bíblia aqui. A gente já não tem a Bíblia? Por que eu preciso também de uma confissão? Por que eu preciso de uma confissão para manifestar a minha fé? É, por quê? Eu acho essa pergunta válida, eu acho essa pergunta legítima, e eu diria até um pouco mais. Eu acho que essa pergunta, ela é até necessária, né? Eu acho. Porque, veja, se nós vamos passar aqui muitas horas, não hoje, claro, mas muitas horas ao longo das aulas, estudando toda a confissão de fé de Westminster, que documento é esse, né? A gente precisa saber o que nós estamos fazendo. A gente precisa saber por que nós estamos estudando isso aqui. Por quê? Para que ele serve? Qual a autoridade que ele tem? E eu acho que o principal aqui é discutir o seguinte: qual a relação dele com a Bíblia, né? Então, antes da gente aprender ali o primeiro capítulo, que eu vou mostrar em tela texto a texto, vocês vão ler comigo, antes da gente
compreender ele capítulo a capítulo, assunto a assunto, e eu vou gravar todas essas aulas e deixar lá disponível para vocês, e como eu disse, o objetivo é que o curso ele foi estruturado em módulos, então a cada módulo tem um número de aula. Módulo 1 tem 4 aulas, módulo 2. Então, na medida que a gente terminar um módulo, vocês serão avaliados, né? Supervisionados, para que aos poucos a gente vai junto aprendendo, ok? Então, a gente precisa entender, principalmente aqui, qual a relação entre esse documento, né, e a escritura, ok? Então, antes de a gente ler qualquer capítulo da confissão, a gente tem que começar a estudar, antes de a gente começar a estudar, por exemplo, as doutrinas que tem nele, a gente precisa estabelecer aqui um fundamento muito importante. E esse fundamento ele é extremamente simples, gente. É extremamente simples. Qual que é? A confissão de fé, esse documento que está na tela aí, não é a Bíblia. Ele não é a palavra de Deus. Ele não substitui a palavra de Deus. Ela não foi inspirada pelo Espírito Santo, ok? Só a Bíblia foi. Ela não é infalível, a confissão de fé. A palavra de Deus é que é infalível, ok? Ela não está acima da Bíblia, em hipótese alguma, tá? Mas a confissão, ela está abaixo da Escritura, mas a igreja, os irmãos, precisam saber que isso tem que ficar claro na mente de vocês desde o início. Esse documento não substitui a Bíblia. Nós não estamos aqui colocando, por exemplo, um documento humano no mesmo nível da Bíblia, nem acrescentando. Nós não estamos fazendo isso. E nós também não estamos dizendo aqui que precisamos da Bíblia e da confissão de fé como se as duas tivessem ali a mesma autoridade. Não é isso. Tá? Não é isso. O que eu estou dizendo aqui, a nossa ideia aqui é dizer que só a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa autoridade máxima. Somente ela. Mas aí eu pergunto para vocês, tá bom. Se a gente tem a Bíblia, pastor, depois de tudo que o senhor falou, por que que a gente tem que estudar a confissão? Por quê? E aí, a resposta começa com algo simples aqui para vocês, porque a gente precisa dizer o que que você crê que a Bíblia ensina. Imagine que alguém chega para você e pergunta assim, ô irmã Edna, você acredita na Bíblia? Aí provavelmente você vai dizer, sim, claro, eu acredito na Bíblia. Né? E aí a pessoa, então tá bom, irmã Edna, o que que você acredita que a Bíblia ensina sobre Deus? O que que você acredita que a Bíblia ensina sobre Deus? Você, irmã Edna, vai precisar responder. Entendeu? Se a pessoa chegar para você e perguntar, Shalom, por que que você acredita que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo? E você vai precisar responder essa pergunta. Entende? Alguém chega para o Otávio e fala assim, Otávio, o que que a Bíblia ensina sobre salvação? O que que você, Otávio, acredita sobre salvação? E você também vai precisar responder. Alguém entra lá no posto, descobre que a Xene é crente, chega para a Xene e pergunta, tudo bem, Xene, o que que você acredita sobre o que é o pecado? Ela vai precisar responder. Alguém chega para você e te pergunta, o que que você acredita sobre o que que é a igreja para você? O que que você acredita sobre o batismo? Sobre o batismo das águas? O que que você acredita sobre Santa Ceia? O que que você acredita sobre a volta de Jesus? Percebeu o que eu estou falando aqui? No momento em que você começa a responder todas essas perguntas, você está confessando aquilo que você crê, quando você responde essas perguntas. E é exatamente daí que vem essa ideia, por exemplo, de uma confissão de fé. Uma confissão de fé é o quê? É uma declaração, ok? Daquilo que a gente crê. O que que você crê sobre Jesus, Espírito Santo, sobre batismo, sobre dízimo, sobre fim do mundo, volta de Jesus, casamento, divórcio? Isso é uma confissão. É um documento que diz aquilo que você crê. Então, isso significa que a pergunta não deve ser se a gente vai ter ou não confissão. A pergunta é: aquilo que a gente confessa no dia a dia da igreja está de acordo com a Bíblia? Será que o nosso culto ali na igreja, nossa liturgia, as nossas doutrinas, elas estão coerentes com a Bíblia? Entendeu? E essa será aqui uma das ideias mais importantes da nossa aula hoje, tá?
Toda igreja tem convicções. Até aquela igreja neopentecostal que você passa ali, está lá o pastor gritando. Toda igreja tem convicções. Em alguma coisa eles creem. Se está errado ou não, aí é outra discussão. Mas se você perguntar ao pastor lá, pastor fulano, o que você pensa que Deus é? Ele vai falar, Deus é isso, Deus é aquilo, o Espírito Santo é isso. Todo mundo, mesmo que eles não tenham um documento escrito dizendo, nós cremos nisso, toda igreja tem uma confissão, uma convicção. Toda igreja ensina alguma coisa, mesmo que não tenha estudo bíblico ali. Hoje a maioria das igrejas não tem, né? É só culto e acabou. Mas, mesmo assim, ela está ensinando alguma coisa. Todo pastor, ele interpreta a Bíblia. Não tem como, tá? Todo professor lá na igreja que trabalha com a escola dominical, ele também vai interpretar a Bíblia. E outra coisa, qualquer cristão que chega para alguém e explica a sua fé, não, porque a Bíblia fala assim, né? Isso está errado, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque a Bíblia diz, minha irmã, você está lá com uma amiga que está fazendo um troço errado, e você, como cristão, vai lá chamar a atenção dela. Ao fazer isso, você está explicando a sua fé. Você está dizendo aquilo que você acredita que a Bíblia ensina. Por isso, eu te pergunto, como que a gente pode organizar aquilo que a gente crê? Como que a gente pode ensinar, por exemplo, os nossos filhos, os nossos netos, sobre aquilo que a gente crê? Como que a gente vai ensinar, por exemplo, os que estão chegando agora na igreja, como o Shalom, a irmã Cleide? Como que a gente vai preparar eles para que um dia eles sejam membros? Como é que a gente vai proteger os membros da igreja contra falsos ensinamentos da Bíblia? E é exatamente nesse ponto que a gente começa a compreender, por exemplo, a importância desses documentos aí, ó, do Confissão de Fé. E eu gostaria, então, que nós começássemos esse curso aqui ouvindo a Bíblia. Quem pode ler para mim aí esse texto base que está na tela? É 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 13 e versículo 14. Quem pode ler para mim aí? Lê para mim, Otávio, fazendo um favor, se puder. Tá aí, ó, texto base. Aqui, ó. Alguém pode ler? Pode ler também se quiser, tá? Só habilitar o microfone aí, apertar o dedinho nessa caixinha, só que tá um... Alguém? Você tá com vergonha? Por que que a igreja precisa confessar sua fé? E aí, a gente vai começar pela Bíblia. Não tem nenhum lugar melhor do que o próprio texto bíblico para explicar a razão do porquê a gente precisa ter a nossa fé confessada na Escritura. Vamos lá? Alguém? Bom, então eu vou ler. Diz aqui: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, preste atenção nessa expressão, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós. Preste atenção aí na tela em duas expressões que Paulo vai usar aí. Primeiro, perceba aí o padrão das... Ele fala assim, ó, o padrão das sãs palavras, né? Depois é bom depósito. O que Paulo está falando aí? O que ele está escrevendo a Timóteo? Timóteo era um pastor, era um ministro do evangelho, ok? E Paulo sabia que sua própria morte estava se aproximando. Paulo sabia que ele estava próximo a morrer. E aí, então, existe uma preocupação muito importante aqui nessa carta de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, que o evangelho precisa continuar sendo pregado. É isso que ele está dizendo, que ele vai morrer, óbvio, ele sabe disso. E ele percebe que o evangelho precisa continuar sendo pregado. A verdade precisa continuar sendo ensinada, não é? A próxima geração precisa receber aquilo que a geração anterior recebeu. E é aí que Paulo fala para Timóteo esse texto que está na tela.
mantém o padrão das sãs doutrinas. Ok? Aqui, ó, mantém o padrão das sãs palavras ou doutrina, dependendo da sua versão, tá? Por isso que Paulo fala assim com ele, mantém. Isso significa, gente, que a fé cristã, ela possui conteúdo. O cristianismo, ele não é só um sentimento. O cristianismo, ele não é apenas uma experiência religiosa. O cristianismo não é cada pessoa acreditando naquilo que ela quer. Existe uma verdade revelada por Deus. Existe uma mensagem recebida, um evangelho ali. Existe doutrina. E essa verdade, ela precisa ser preservada, é o que Paulo está ensinando. Por isso Paulo fala assim, ó, guarda um bom depósito. Observe aí a palavra guarda. Timóteo recebeu alguma coisa de Paulo. Ele não, ele não inventou a mensagem, ele não criou o evangelho. Ele não recebeu, por exemplo, autorização para mudar a verdade segundo os gostos das pessoas. Ele recebeu um depósito. E agora ele possui a responsabilidade de guardar aquilo que ele recebeu. E essa ideia seria extremamente importante, e vai ser, tá? Para todo o nosso curso, para todas as nossas aulas. A igreja, ela não cria verdade. A igreja não cria verdade. A igreja recebe a verdade de Deus, tá? A igreja preserva a verdade de Deus e a igreja ensina essa verdade de Deus. Ou seja, a igreja, ela vai transmitir essa verdade para as próximas gerações. E é isso que nós faremos aqui. Então, nós queremos perguntar aqui, por exemplo, ô Otávio, o que Deus revelou na sua palavra? A gente tem que saber responder. Como que essas verdades que Deus revelou estão conectadas? A gente precisa saber. O que a igreja acreditou ao longo da história? Será que foi sempre assim? Por que a gente pensa assim? Mas, pastor, a nossa igreja é tão diferente das demais, né? Você já deve ter feito essa pergunta. Por que é tão diferente? Será que nós é que somos diferentes ou foram os outros que foram mudando? E é isso que a gente vai aprender. Então, como que a igreja, historicamente, ela fez o culto? Como que, historicamente, ela pensou suas doutrinas? Como que foi isso? Como que a confissão, que é o nosso objeto de estudo, a confissão de fé de Westminster, Westminster é o nome de uma cidade, lá na Inglaterra. Como que esse documento organiza todas as doutrinas bíblicas? Que nós vamos aprender. Porque existe ainda um outro perigo aqui importante para a gente, que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai estudar esse documento todinho, a gente vai aprender os conceitos, aprender palavras diferentes, vocês vão aprender. Vocês vão conhecer um pouquinho de história da igreja, vocês vão conhecer os debates teológicos que existiram, e ainda assim você corre o risco de permanecer espiritualmente frio. E aqui o nosso objetivo não é esse, que você fique um cristão frio. Nós queremos aprender melhor a Bíblia para conhecer melhor a palavra de Deus e o Deus da palavra. Queremos estudar, por exemplo, a doutrina de Cristo. Queremos estudar a doutrina de Cristo. Para quê? Para amar mais Jesus. Gente, como que uma pessoa ama alguém que não conhece? Tem como isso acontecer? O que vocês acham? Tem como, irmã Edna? Tem como alguém amar alguém que não conhece? Tem que liberar o som, irmã Edna. Tem que liberar o som. Se tem como a gente... Caiu aqui a... Eu voltei aqui. Se tem como a gente amar alguém que a gente não conhece... Como é que ama alguém que você não conhece nada sobre ela? Você não sabe quem ela é, você não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela ensina, você não sabe o que ela pensa, você não sabe nada sobre ela. Você não sabe nada sobre ela. Como é que você ama uma pessoa dessa? Eu posso responder o que eu acho. Pode responder o que você acha. Eu acho que tem como, porque Jesus Cristo nos amou, né? Sem nos conhecer. Eu acho, eu penso assim. Deus nos amou. Mesmo que às vezes a gente se decepcione, né? Eu penso que tem como. Eu entendi. Mas nesse caso, sua resposta está errada sobre Jesus, por quê? Porque lá diz que ele nos amou antes da fundação do mundo, porque ele nos conheceu já antes. Ele já nos conhece. É verdade. Então, aí, agora que você já sabe isso, se o conhecimento de Deus ele é eterno, ele nos amou porque ele já nos conheceu. Porque lá em
Romanos, Paulo fala sobre isso. Os que antes É, amou, os predestinou, ele nos ama, já nos conhece. Agora eu pergunto de novo: como você vai amar um homem ou uma mulher que você não sabe nada sobre ele, sobre tudo que ele gosta, seus defeitos, seus, é, suas virtudes? Você não sabe nada sobre ele. Como que você ama uma pessoa dessa? É possível? Entende como é que não. não dá? Não dá para amar uma pessoa que você não conhece nada sobre ela. Desculpa pela resposta anterior Não, aí. eu entendi, mas não tem como você amar alguém que você não conhece. Você pode Sim, admirar, achar a pessoa sim, legal, mas amar, jamais. Pois não, sim. Otávio, pode falar. Então, eu penso que quando você ama, né, entre parênteses, alguém que não conhece, no caso, se torna uma paixão, né? É, Algo exatamente. momentâneo, algo que, se você levar isso para as causas, né, de Deus, pode até acabar virando uma cega idolatria Exatamente. Então eu te pergunto, qual é a maneira que a gente tem hoje de conhecer a Deus? pelas escrituras. Pela Escritura. Se você não conhece a Escritura, você não ama a Deus. Você não conhece a Bíblia. A maneira de você conhecer a Deus é pela Escritura. Se você é um cristão que não lê a Bíblia, não estuda as Escrituras, você não vai saber o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus. Você sabe o básico. Não, isso aqui eu sei que é pecado. Mas não é só isso. Como que você. Não é só conhecer o que a pessoa quer, o que ela não quer, mas ter intimidade. Amor, assim, exige intimidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Amar exige intimidade, conhecer mesmo. Então, como que você vai se tornar íntimo de Deus? No monte orando? Não. Você só se torna íntimo de Deus pelas Escrituras. Sem as Escrituras, você não consegue ficar íntimo de Deus. Então, se você não conhece as Escrituras, infelizmente, você diz que ama, mas Jesus falou isso. Vocês dizem que me amam, mas não conhecem a Escritura, não fazem o que eu mando. Então, é uma dedução lógica. Então, a gente quer estudar a doutrina de Jesus para conhecer melhor a Cristo. Queremos estudar a doutrina da igreja para conhecer e servir melhor os irmãos da igreja. A gente quer estudar a Bíblia para quê? Para conhecer melhor a Jesus Cristo. Portanto, desde essa primeira aula, eu quero que você guarde isso no seu coração aqui. A confissão de fé, que é esse documento aqui que está em tela, é importante. Tá? A confissão de fé, ela não é o destino de toda a nossa aula, nossa jornada. Ela é uma ferramenta. Esse documento aí, vocês vão ver ao longo das aulas, que ele é uma ferramenta. Então, eu não quero terminar aqui esse curso completo, e ele vai ser gravado, vai ser disponível para vocês na playlist, para que vocês conheçam melhor o que é isso. Nós vamos estudar cada capítulo detalhadamente. Nós queremos terminar essa jornada aqui conhecendo melhor a Bíblia. Ele vai nos levar à Bíblia. Ele vai explicar o que é a Bíblia, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é pecado, salvação, batismo. Escatologia. Afinal de contas, o mundo vai acabar ou não vai acabar? Jesus vai voltar como? Aqui a confissão de fé vai responder essa pergunta. Ela vai falar sobre tudo, sobre culto, sobre divórcio, sobre tudo, casamento, santa ceia, tudo. Então, veja, nós queremos terminar aqui sabendo que vocês conheceram melhor a Bíblia, conheceram melhor o Senhor, a Cristo. E aí, claro, viver com maior fidelidade, ensinando seus filhos. Por isso, eu quero aqui insistir nessa palavra de Paulo, ó, guarda o bom depósito, que mediante o Espírito Santo que habita em nós. É isso, esse é o nosso objetivo. É isso aqui, guardar o bom depósito, ok? Guardar, confessar, viver e transmitir. Então, durante a nossa aula hoje, nós vamos tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, o que significa confessar a sua fé? O que é uma confissão de fé? Será que a Bíblia fala sobre isso? Por que a igreja evangélica ela começou a produzir esses documentos? Por quê? Qual a diferença entre a Bíblia e uma confissão? Qual a autoridade que uma confissão ela existe? Né? Para quê? Então, vamos tentar compreender como é que ela possui unidade, como que ela vai nos ajudar
do discipulado, como que ela vai nos ajudar a fortalecer as nossas famílias, e por fim, como que ela vai dedicar, a gente vai ficar aqui um bom tempo estudando, porque a gente vai ficar tanto tempo estudando esse documento tão importante. Então, essas são perguntas que a gente está para responder e vamos responder todas elas. Então, eu quero convidar você a começar hoje com uma disposição simples, onde a gente não vai estudar a confissão para adquirir informação, a gente vai fazer isso para crescer espiritualmente, conhecer a Bíblia, estudar e amar a verdade, ok? Então, veja, porque se a fé cristã chegou até nós aqui, entendeu? Porque a fé cristã, ela chegou até nós. E se Deus permitir ser transmitida fielmente àqueles que vão vir depois aqui da nossa igreja. Por isso que eu estou gravando isso aqui. E assim a gente começa a nossa jornada com a Bíblia aberta, com o texto bíblico, com a confissão de fé aqui. Eu vou colocar os textos daí quando chegar a hora de mostrar. E com a pergunta que a gente vai conduzir durante toda a nossa aula. Por que que uma igreja precisa explicar e confessar a sua fé? Por que que isso acontece? Vamos lá. Então, esse é o nosso objetivo aqui, hoje, tá bom? É estudar isso aqui, né? Ficou bem legal o slide, por sinal. Gente, depois dessa introdução, eu quero apresentar de uma maneira clara qual é o nosso objetivo aqui, tá bom? Nós queremos aqui o seguinte, compreender por que que a igreja confessa publicamente a sua fé. Por que que você crê em Deus? Por que você crê em Jesus? Por quê? Se eu te perguntasse hoje, por quê, irmã? Que você crê? Assim, você teria que ter uma resposta. Nós não estamos aqui estudando simplesmente o hábito de uma determinada denominação, não é isso. Nós estamos aqui estudando uma tradição, muito bem, claro, a gente vai estudar, mas não só isso, porque ela é antiga, nós estamos aqui, muito anterior a isso. A gente está estudando aqui o seguinte, por que, como é que eu vou dizer isso para vocês? Por que o povo de Deus precisa confessar aquilo que ele crê? É isso que a gente está estudando aqui. Por que você tem que confessar aquilo que você crê? Por quê? Porque não é suficiente você dizer para a pessoa assim, não, eu tenho fé. Isso não é suficiente. Por que que a gente tem que declarar o conteúdo da nossa fé? Não basta só dizer, eu creio em Jesus Cristo, para mim ele é Deus. Tá, mas por quê? Porque a fé cristã, ela possui conteúdo. Nós cremos verdades reveladas por Deus. Então, quando Paulo escreve em Romanos 10, por exemplo, se não me engano, acho que os versículos 9 e 10, ele vai relacionar fé com a confissão. Ele diz que cremos com o coração e confessamos com a boca. Está escrito isso lá. Desculpa. Isso significa que existe, gente, uma relação inseparável entre aquilo que a gente crê e aquilo que você fala, aquilo que você confessa. A fé que está aqui, ó, no seu coração, a fé que está no seu coração, tá? Mas ela não permanece só aqui no coração. A fé que está aqui no seu coração precisa ser ensinada, transmitida aos seus netos, seus filhos, seus amigos. E é por isso que a igreja confessa publicamente a sua fé. Então, o nosso objetivo aqui é transmitir, conhecer esse documento tão importante. Por que que a igreja confessa publicamente a sua fé? O que levou a igreja a formular esses credos e confissões? O que que é isso? Credo apostólico? Nós vamos tentar entender o que que é isso. E por que que esses documentos, eles preservam uma verdade recebida e, de algum modo, eles servem para transmitir a fé às próximas gerações. Então, isso aqui fique claro para a gente. A igreja, ela não cria verdade. A igreja, como está escrito aqui, ó, ela recebe uma verdade, ela confessa essa verdade. Por exemplo, você aprendeu que Jesus é Deus, sim ou não? Só fazer assim. Sim, todo mundo aprendeu que Jesus é Deus, certo? Aprendeu durante toda a sua vida que o Senhor é Deus, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Você aprendeu. Agora você confessa tudo isso. Não, eu creio nisso tudo. Eu creio. Você também agora vai preservar. O que é preservar? Você aprende, confessa, preserva, guarda, estuda, guardou, mas você também tem que transmitir, ensinar, partilhar para outros, seus filhos, seus netos, seus amigos, toda essa verdade revelada por Deus. Então, o objetivo aqui no final da aula de hoje, pelo menos, vocês aprendam o real significado do que é você confessar a sua fé, ok?
o que é uma confissão de fé, para que ela serve, e por que a igreja produziu esses documentos. E uma coisa interessante aqui é que vocês vão perceber que a igreja produziu esses documentos em momentos de muita discussão, muitas doutrinas diferentes surgiram, então a igreja precisou se reunir e criar um documento que definisse, olha, nós queremos nisso. A igreja X, você é um cristão, então se você é um cristão, essa é a sua crença principal, essa é a espinha dorsal que nos une como cristão. Então, e os credos e as confissões servem para isso, né? E no fim, aprender a diferença entre o que a Bíblia diz e como que a confissão vai organizar aquilo que a Bíblia diz, né? E claro, não endeusar a confissão, colocar ela sempre sobre a autoridade da Bíblia, ok? Colocar ela sobre essa autoridade da Bíblia, porque o nosso objetivo aqui não é idolatrar o documento, né? O nosso objetivo aqui, claro, é levar vocês a entender por que tudo isso acontece, tá bom? E, claro, no final da aula, a ideia é que você não só responda, o que é uma confissão? Né? Por que a igreja produziu isso? Não é só isso. Mas demonstrar que, apesar desses documentos terem sido importantes, terem exercido um papel fundamental aqui para a gente, eles ainda estão debaixo da escritura, tá bom? Eles estão debaixo da escritura, eles não são autoridade final, ok? Então, vamos à pergunta principal da nossa aula de hoje. Aí. Se temos uma confissão, por que precisamos, ou melhor, se temos a Bíblia, né, por que precisamos de uma confissão? Né? Assim, você pode estar pensando, mas eu já tenho a Bíblia, por que eu preciso ter um documento que diga o que eu creio sobre a Bíblia? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, correto? Mas eu pergunto para vocês, os grupos assim como Testemunho de Jeová, os Mormons, eles também têm Bíblia, sim ou não? Sim. E eles creem na mesma Sim. coisa que a gente? Não. Não. Eles não creem na mesma coisa que a gente. Então, não basta dizer assim, eu já tenho a Bíblia. Não é só isso. A grande questão aqui é a nossa confissão, aquilo que você crê sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, está de acordo com a Bíblia? É isso que a gente tem que entender. O catolicismo também tem a escritura. Toda igreja, todo grupo religioso que se diz cristão, quero dizer, né? Batista, presbiteriano, assembleano, católico, mórmon, que também se declaram cristãos, os judeus messiânicos, né, a Assembleia de Deus, e todas as outras igrejas protestantes que se dizem cristãs, ou religiões que se dizem cristãs, têm lá o seu livro, tem a Bíblia. Alguns a Bíblia e outras coisas a mais, mas todos têm a Bíblia. Então não basta dizer eu tenho a Bíblia, porque são grupos que pensam muito diferente. A pergunta é, aquilo que esses grupos creem estão de acordo com as escrituras? Essa é a grande questão. Tá? Então, veja, agora estamos diante de uma pergunta importante aqui na nossa aula. Se a gente tem a Bíblia, por que a gente precisa de uma confissão? Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, eu não preciso de credo, eu não preciso de uma confissão, eu não preciso de uma doutrina sistematizada, eu só preciso da Bíblia. Eu conheço gente que fala isso, tá? À primeira vista, uma pessoa que fala isso, eu só preciso da Bíblia, pode parecer uma resposta crente, piedosa, pelo menos à primeira vista. A gente olha assim, pode até parecer. E eu concordo com parte dessa premissa. Eu concordo. Sim, nós precisamos da Bíblia. Mais do que isso, somente a Bíblia é inspirada por Deus. Também concordo com isso. Somente a Bíblia possui autoridade final sobre a consciência do cristão e sobre a consciência da igreja. Então, veja, o problema não está em você dizer eu preciso da Bíblia. O problema, é claro que a gente precisa da Bíblia. O problema aparece quando alguém imagina que pode ler a Bíblia sem você interpretar a Bíblia. Não adianta, você leu a Bíblia, você vai interpretá-la. Mesmo de um jeito errado, mas você vai interpretar. Não tem como. Todas as vezes que você lê um texto da Bíblia e você explica lá o que você achou daquele versículo,
você já está interpretando a Bíblia. E você, ao falar isso para alguém, não, a Bíblia diz, minha irmã, lá no livro tal, quando você fala isso, você já está expressando aquilo que você acredita sobre o que Deus faz, o que Deus é, e aquilo que você entendeu sobre a Bíblia. Todas as vezes que eu, o Henrique, ou qualquer um ali, o Genelson, sobe no púlpito, prega um sermão e fala para a igreja, quando a gente fala assim, ó, é isso aqui que esse texto significa. Todas as vezes que o professor vai falar numa classe de estudo, ele também está interpretando a Bíblia. Todas as vezes que você pega um texto bíblico e fala para o seu filho, para sua filha, para sua nora, para o seu neto, e você está falando da Bíblia ali, você também está interpretando a Bíblia. Então, todas as vezes que você conversa com alguém sobre qualquer assunto que você cita um texto bíblico, você está falando lá sobre salvação, por exemplo. Ah, a Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Você, ao dizer isso, você já está interpretando a Bíblia, resumindo, você está resumindo um assunto profundo da Bíblia, dizendo, eu creio que a salvação é pela graça. Então, perceba, a questão aqui não é se vamos interpretar a Bíblia ou não, porque a gente interpreta a Bíblia todo o tempo. A gente sempre interpreta. A grande questão é o seguinte, você está interpretando a Bíblia do jeito certo? Essa é a ideia. E isso nos conduz à pergunta do slide aí, ó. O que a igreja crê que a Bíblia ensina? O que a nossa igreja crê sobre o que a Bíblia diz sobre Santa Ceia, sobre pecado, sobre batismo nas águas? Aí a pessoa pensa assim, imagine que um vizinho chega até você, uma Edna fala assim, duas pessoas chegam até você, irmã Edna, e fala assim, duas pessoas. A primeira fala assim, ô, irmã Edna, eu creio na Bíblia. E você olha e fala, que bom, minha irmã. Aí a outra pessoa fala assim, eu creio na Bíblia também. Então você olha para as duas e fala assim, tá bom. Quem é Jesus para vocês? Aí a primeira vizinha vai te responder assim, olha, para mim, Jesus, ele é o eterno Filho de Deus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Aí você fica assim, pô, legal. E a outra, e você? Quem é Jesus para você? A outra vai responder, olha, para mim, Jesus ele é só o Filho de Deus. Ele foi apenas uma criatura especial enviada por Deus. Perceberam o problema ou não? Perceberam o Sim, problema? Veja, as duas pessoas dizem, eu acredito na Bíblia. As duas. Mas elas não acreditam na mesma coisa. Perceberam? Então não é suficiente você perguntar, você acredita na Bíblia? A gente tem que olhar para a pessoa e perguntar, o que você acredita que a Bíblia ensina? Isso é importante. Vou dar outro exemplo. Pense em duas igrejas. A igreja A e a igreja B. Muito bem. E aí, duas igrejas diferentes podem afirmar assim, ó, eu creio na salvação. Acho que qualquer igreja evangélica vai pensar, eu creio na salvação. Amém? Todo mundo está na mesma página até aqui, certo? Todas as igrejas evangélicas que eu conheço pregam, eu creio na salvação. Ok? Muito bem. Aí eu pergunto, tudo bem, igreja A e igreja B, o que vocês acreditam? O que significa salvação para vocês? E aí começa a diferença. Porque a igreja A vai olhar para a igreja B e vai dizer assim, olha, nós cremos que a salvação é o seguinte, que o pecador, ele é salvo somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, é a graça de Deus que te salva, falou a igreja A. A igreja B vai dizer assim, não, a graça salva, mas o homem tem que dar um passo também. Tem que fazer sua parte. Perceberam a diferença? Perceberam? Aí eu Sim. pergunto, onde está a nossa igreja? No lado A ou no lado B? A nossa igreja está no lado A. Nós não acreditamos que o homem tem que dar passo nenhum. É Deus que convence, é Deus que traz, Deus que faz o pecador se arrepender, ele amassa o barro, quebra o barro se for preciso, é Deus que faz isso.
Lembra daquela pergunta que eu falei, irmã? Deus quer te salvar. Você não quer. Quem ganha a briga? Sempre é Deus. A gente nunca ganha. Nunca. É uma guerra já perdida, na verdade. Então, perceba, são duas igrejas, as duas falam sobre salvação, mas estão ensinando doutrinas diferentes. Tá entendendo? Então, não basta dizer, eu creio na salvação. Peraí. Tá vendo como é que as coisas vão se estreitando? As coisas vão se estreitando. Outra situação, por exemplo, suas duas vizinhas chegam para você, lá, irmã Edna, vocês estão lá tomando café de manhã, e aí vocês começam a falar sobre Bíblia, e aí alguém fala assim, você pergunta assim, vocês creem no Espírito Santo? Uma vai dizer, claro, as duas vão dizer, claro que a gente crê no Espírito Santo. Claro. A primeira vizinha vai dizer, olha, aí você pergunta, tudo bem, mas quem é o Espírito Santo para vocês? É o que para vocês? A primeira vai dizer, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, ele habita em nós, certo? Eu creio nisso. Aí a segunda vai dizer, não, ele não é Deus. Ele é uma força ativa. Viu a diferença? Então não basta você dizer, eu creio no Espírito Santo, mas o quê? Então não basta utilizar as mesmas palavras. A gente precisa entender o que isso significa. E é aí que a gente começa a perceber a necessidade de ter uma doutrina na igreja. Está entendendo, gente? Por que que a igreja precisa se posicionar? Porque toda igreja, mesmo aquela que não tem nada escrito, toda igreja tem convicções. Mesmo que o pastor não fale nada, tem sim. Como é que eu sei? Pelo jeito que ele prega. Ele pode não ter documentos igual a gente tem lá na igreja. Isso aqui que a gente crê. Então, ele pode não ter essas coisas, mas a igreja, você olha, você vê. Pelo culto que eles praticam, pelo tipo de pregação que tem ali, pelas músicas que cantam ali, você já sabe o que eles acreditam. Então, toda igreja tem convicções. Toda igreja acredita em alguma coisa sobre Deus. Tem gente que acredita que Deus é um garçom. Que fica lá, eu declaro, eu determino, eu profetizo. Vai lá, vai lá. Entendeu? O cara ele tem uma visão de Deus daquele jeito. Então, toda igreja acredita em alguma coisa, por exemplo, sobre o pecado. Toda igreja tem suas visões sobre vários assuntos, batismo, ceia e assim por diante. Então, mesmo que uma igreja fale assim, nós não temos uma confissão de fé, mas ela tem crenças. Mesmo que ela negue, ela tem. Talvez não estejam organizadas no documento, mas ela tem suas crenças. Ok? Por isso que eu quero que vocês aqui percebam o importante. Aqui a questão não é se nós temos ou não uma confissão. A pergunta que a gente tem que tentar responder é se aquilo que a nossa igreja crê é fiel à Bíblia. Essa é a pergunta principal. Aquilo que a nossa igreja pensa é fiel à Escritura? Porque, se de alguma maneira, todo mundo confessa aquilo que crê. Ok? A questão é se... Pastor Tiago. Sim. Paz do Senhor para todos, irmãos. Eu entendo que a confissão ela é como se fosse a constituição de um país. A confissão está para a igreja como a constituição de um país. Seria mais ou menos isso? Isso aí, por aí. Esse é o caminho. Veja, entendeu? Os textos bíblicos citados aí, ó, no slide, que está aí, ó, no cantinho esquerdo, esses textos bíblicos vai ajudar a gente a entender isso melhor. Em Atos 17, nós temos ali os bereanos. Paulo chega lá em Beré, junto com Silas, né, e começa a pregar a igreja, ensinar. O que Lucas fala? Que os irmãos da igreja receberam a palavra deles com avidez e foram conferir na Bíblia se o que eles estavam na Escritura, né, não na Bíblia como a gente tem hoje, mas eles conferiam, examinaram diariamente na Escritura aquilo que eles estavam ensinando. Eles conferiram na Escritura se aquilo que eles estavam ensinando era realmente correto. E é assim que tem que ser. A igreja ensina, os pastores ensinam, os documentos ensinam, teólogos escrevem livros, entende? Confissões vão resumir doutrina, mas tudo precisa ser examinado pela Bíblia, gente. Se nada do que a gente ensina passar pela Bíblia, nada disso presta. Entendeu? Então, veja bem, a gente tem que entender a importância desse assunto. Tá? Lá em 2 Timóteo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que é esse texto aqui, ó, que maneja bem
a palavra da verdade. Isso aqui é fundamental, gente. Vocês precisam conhecer a Escritura, ok? Então, por que Paulo fala manejar bem a palavra da verdade? Porque é possível você retirar texto do contexto para poder te agradar, forçar o texto das suas interpretações, ok? Então, a confissão de fé, ela não concorre com a Bíblia. Uma boa confissão de fé, um bom documento, ele serve à Bíblia. Ele conduz a igreja continuamente à Bíblia. Ela não deve impedir que a gente examine a Bíblia. Ela deve nos ajudar a enxergar as grandes doutrinas ensinadas ao longo da Bíblia. Entendeu? Imagina que você vai, sei lá, realizar uma longa viagem. Você não conhece para onde você vai. Você possui o território real. Você possui o mapa. Mas o mapa, ele não é o território. Entende a diferença? Ninguém confundiria as duas coisas. Mas um bom mapa vai ajudar você a compreender todo o território, não é assim? Ele vai ajudar você a perceber os caminhos, as conexões. Um bom mapa vai te ajudar a evitar os erros. De maneira semelhante, a gente entende isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ok? A Bíblia é a autoridade suprema. A confissão não é a Bíblia. Mas o que é a confissão de fé? Ela é uma espécie de mapa doutrinário. Ela vai procurar mostrar como que as grandes verdades da Bíblia, elas estão conectadas. Vocês vão aprender, por exemplo, quem é Deus, quem é o pecado, como é que funciona essa questão do batismo, da ceia, do Apocalipse, da escatologia, eles têm lá sobre isso. São vários assuntos, né, que a gente vai aprender aqui. Como que a gente tem que viver, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, como a gente deve cultuar, o que é a nossa esperança. Então, o que a confissão de fé faz? Ela vai organizar grandes doutrinas, essas grandes perguntas, e vai responder cada uma delas com base na Bíblia. Entendeu? E se o mapa estiver errado, vamos corrigir o mapa. Entendeu? Então, na verdade, sim, se o mapa estiver errado, a gente não corrige o mapa, a gente corrige o território. A realidade é essa. Tá? Porque a Bíblia é o nosso grande guia. É importante que vocês entendam essa dinâmica entre confissão de fé e a Escritura Sagrada. Então, guarde isso aqui, pessoal. Nós não vamos estudar isso aqui para mudar a Bíblia. Nós vamos examinar a doutrina. A gente vai entender os argumentos sobre o que é a Bíblia, quem é Deus, e olhar os textos bíblicos. E aí nós vamos procurar compreender como que ela é organizada e como que a confissão vai organizar uma igreja reformada. O que é uma igreja? É uma igreja que tem esses documentos. Entre vários assuntos, está aí sobre o dia do Senhor, tem várias coisas que nós vamos passar aí, tá bom? Agora a gente consegue avançar. O que significa confessar para vocês? É o que nós vamos ver agora, ó. O que significa confessar, minha gente? O que significa confessar? Confessar, pessoal, é a gente declarar, tá aí no slide, a gente declarar publicamente aquilo que a gente crê. É isso. Nada mais do que isso. Depois de a gente responder aquela pergunta anterior, a gente tem que dar um passo a mais. Nós vimos que toda a igreja tem um pensamento sobre algo na Bíblia. A gente viu que todo mundo interpreta a Bíblia. Mesmo aqueles que dizem que não sabem interpretar, todo mundo pega a Bíblia e interpreta. Não é isso? A gente viu que a questão não é se a gente vai ter ou não uma confissão, mas se aquilo que a gente crê está de acordo com a Bíblia. Ok? Então, veja. O que significa confessar para vocês? Quando a gente ouve essa palavra assim, ó, confessar, o que vem em mente? Talvez o nosso primeiro pensamento seja confessar pecado, não é isso? A gente está confessando um pecado. Mas não, gente. A gente reconhece que pecamos. Sim, a gente confessa nosso pecado diante de Deus. Nós não escondemos a nossa culpa, tudo isso. A gente concorda com o julgamento de Deus a respeito do nosso pecado. Beleza. Mas a Bíblia, ela utiliza também essa ideia de confissão em outro sentido muito importante. Significa o seguinte, gente, confessar significa você dizer de forma pública aquilo que você crê. Significa você afirmar o que você crê, reconhecer, testemunhar. Por exemplo, irmã Edna, o que você acredita sobre a divindade de Jesus? Isso é confessar. Aí você vai lá e fala, eu creio assim, assim, assim. Ah, tá errado, tá certo? Vamos aprender.
mas todos nós confessamos algo. Entendeu? É dizer com os lábios aquilo que a gente crê com o nosso coração. E isso é muito importante, porque a fé cristã, ela não é apenas uma experiência aqui dentro, no interior. O cristianismo certamente alcança o coração, óbvio, mas a fé também envolve confiança, amor, esperança, uma série de outras questões. Envolve comunhão com Deus. A fé cristã não é só um sentimento religioso, ela tem conteúdo, né? Ou seja, nós cremos em alguma coisa. Ou melhor dizendo, nós cremos em alguém e cremos nas verdades que esse Deus revelou. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, eu creio em Deus, e aí imediatamente eu posso perguntar para você, quem é esse Deus? Quando você fala assim, ó, eu creio em Jesus, eu te perguntaria, quem é Jesus para você? Você pode dizer, eu creio na salvação. Eu posso te perguntar, tá bom, mas o que é salvação para você? Aí você fala, eu creio no evangelho, pastor, eu creio. Tá, mas qual é a mensagem do evangelho? Percebe? Que tem que ter uma explicação, tem conteúdo aí na mensagem. A fé cristã, ela tem conteúdo, ela tem doutrina. E talvez algumas pessoas ouçam essa palavra doutrina e pensam imediatamente em alguma coisa fria, difícil, longe do dia a dia. Não, gente, mas doutrina não é só isso. Doutrina simplesmente, doutrina significa ensino. Doutrina cristã é o quê? É aquilo que Deus nos ensina na sua própria palavra. Então, quando a gente aprende que só existe um Deus em 3 pessoas, nós estamos aprendendo uma doutrina, a doutrina da Trindade. Quando a gente aprende que Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nós também estamos aprendendo uma doutrina. E assim por diante. Quando a gente fala assim, ó, quando a gente aprende que a gente é justificado pela fé em Jesus Cristo, nós estamos aprendendo uma doutrina. Ok? Então, não existe cristianismo sem doutrina. Não existe. Tá? Mesmo que aquela igrejinha ali perto da sua casa, perto da nossa igreja, não tem estudo ali naquela igreja. Ali eles têm uma doutrina. Eles acreditam em alguma coisa lá. Ok? Outra coisa, pessoal. Agora, existe um cristianismo sem doutrina? Não. Não existe cristianismo sem verdade. E essas verdades, elas precisam ser conhecidas, cridas, ensinadas, proclamadas, entendeu? A fé do coração, gente, ela produz confissão dos lábios. É isso que Paulo vai desenvolver em Romanos 10. Ele fala lá, né? Acho que é nos versículos 9. Ele diz assim, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Depois ele vai dizer o seguinte, que o coração, porque com o coração a gente crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Otávio, lê para mim, por favor, Romanos, capítulo 10, rapidinho. Romanos 10, ou Henrique, quem vai achar aí primeiro, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Quem pode ler para mim aí? Eu vou ler aqui. Romanos 10. Isso, versículos 9 e 10. Uhum. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Verso 10. Uhum. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, a confissão tem que ter, tem que falar, entende? Veja que Paulo tá unindo duas coisas aí, coração e boca, tá vendo? Fé e confissão. Nós cremos com o coração e cremos, ou seja, nós cremos com o coração e confessamos com os lábios. É isso. Isso não significa que somos salvos simplesmente porque nós pronunciamos certas palavras. Não é isso. Paulo não está ensinando fórmula mágica ali. O que Paulo está mostrando é o seguinte, que a verdadeira fé, ela não fica escondida. A fé reconhece quem Jesus é e a fé confessa quem Jesus é. Não é isso? Jesus é Senhor. A pessoa fala, isso é uma confissão.
E perceba que é uma confissão extremamente curta. Jesus é Senhor. 3 palavrinhas, né? Jesus é Senhor. Mas quanta doutrina existe nessas 3 palavras? Muita doutrina. Quer ver? Quem é Jesus aí? O que significa chamar Jesus de Senhor? Qual é a autoridade de Jesus? Qual é a nossa relação com relação a Ele? Veja, uma pequena confissão. Jesus é Senhor, carrega grandes verdades. Está entendendo? E isso é extremamente importante aqui para a gente. Nós precisamos entender isso. O que Jesus fala lá em Mateus 10? Mateus capítulo 10, verso 32. Se não me engano, acho que é o 32 ou o 31, até o 33. Está escrito lá algo assim. Todo aquele que me confessar diante dos homens, não é isso? Pega a sua Bíblia e abre lá. Todo aquele que me confessar diante dos homens, algo assim, também eu confessarei diante do meu Pai. Ou seja, aqui, Jesus está falando o quê? A confissão está aparecendo ali em contraste com a negação, porque ele fala também, aquele que negar, eu também vou negá-lo. Jesus fala isso. Ou seja, gente, a igreja é chamada a confessar a Cristo diante das pessoas, diante do mundo. Você tem que confessar, falar de Jesus para as pessoas. E quando a igreja confessa aquilo que ela crê, ela está dizendo ao mundo o quê? Nós cremos nesse Deus aqui, ó. Não é aquele Deus que aquela igreja prega, não. Nosso Deus que a gente crê é esse aqui. Nós queremos nesse Jesus. Ele não é só uma criatura, não. O nosso Jesus é Deus. Nós queremos aqui nesse Espírito. Nós queremos nesse Evangelho. Nós queremos nessa salvação. Nós temos essa esperança. Essa é a ideia. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 6, o quê? Que da boa confissão de que ele havia feito na presença de muitas testemunhas. Gente, a fé, pessoal, ela é, mas ela não é privada. Existe uma diferença aqui, entendeu? Meu pai, ele não pode crer por mim. O pastor não pode crer por você. A minha igreja não pode crer por mim. Eu preciso confiar eu mesmo, pessoalmente, em Cristo. Mas embora a fé, ela seja pessoal de cada um, ela não é privada, guardada aqui dentro. Porque aquele que crê, ele é chamado a falar, a confessar, testemunhar, para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Então, veja. E aí, quando você se reúne com os outros cristãos, aí a gente começa a perguntar um para o outro. O que você crê sobre Deus? O que você crê sobre Jesus? E aí as perguntas, as respostas às perguntas, muitas vezes não serão iguais. Por quê? Pessoas que seguem, que têm doutrinas diferentes. Mas a grande questão não é se as doutrinas são diferentes ou não, mas é saber se aquilo que elas creem estão de acordo com a palavra de Deus. Então, quando uma igreja organiza e declara publicamente aquilo que ela crê, ó, nossa igreja crê nisso aqui, ó, tá escrito, tá vendo isso aqui? É isso aqui que a gente crê, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre casamento, divórcio, batismo, santa ceia, culto, pregação, tudo, família, é isso aqui que a gente crê. Quando a igreja faz isso aqui, nós começamos a compreender o que é uma confissão de fé. Então, guarda essa verdade. Confessar é você declarar publicamente aquilo que você crê. Porque a fé cristã, ela possui um conteúdo, ok? E esse conteúdo precisa ser crido, falado, entendeu? Nós cremos com o coração, sim, mas a gente confessa com os nossos lábios. A igreja nunca foi chamada a ficar em silêncio doutrinário. Ela foi chamada a dizer diante do mundo quem é Deus, quem é seu Salvador e qual é o seu Evangelho, qual é a sua esperança, ok? Então, o que é uma confissão de fé? A Bíblia contém isso? Será? Já estamos caminhando para o fim, tá? Então, veja, minha gente. O povo de Deus sempre confessou sua fé publicamente. Olha aí os textos que eu botei na tela para vocês aí, ó. Veja. Querido, a gente acabou de ver que confessar significa declarar publicamente aquilo que a gente crê. Nós vimos que a fé cristã possui conteúdo, e que existem verdades que precisam ser conhecidas, cridas e assim por diante. Agora, alguém poderia perguntar assim, tá bom, essa ideia de confessar publicamente a fé começou quando? Quando que surgiu isso, essa ideia de confessar sua fé? Será que quem inventou isso foi o pessoal de Westminster? Claro que não, minha gente. Será que começou na Reforma Protestante? Também não.
Tá? Será que começou, por exemplo, quando a igreja antiga produziu seus primeiros credos? Não. A prática de confessar publicamente sua fé, ela está presente na própria Bíblia. E veja, se você pegar lá desde o Antigo Testamento, e nós vamos começar por lá, Deus, o primeiro texto de confissão está aí, ó, Deuteronômio 6, 4. É o Shema, o ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse é um dos textos, gente, mais importantes do Antigo Testamento. Moisés está falando para o povo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Talvez você já tenha escutado isso daí. Isso aí é o famoso Shema. A palavra Shema vem da primeira palavrinha hebraica do texto aí, que quer dizer ouve. O povo de Deus era chamado a ouvir. Ouvir. Ouvir o quê? Uma verdade. E que verdade era essa? Está aí no texto. O Senhor, nosso Deus, é o quê? É o quê que está aqui? Único Senhor. É o único Senhor. O que Deus está ensinando para esse povo aqui? O que vocês acham? O que o Senhor está ensinando para o povo aí? Que Deus é único e exclusivo. E não há outro Deus. Porque eles estão num período ali, numa terra, eles estão naquele, em Deuteronômio, lembra-se que Israel está no deserto. Lembra mais, né? Saíram do Egito. Eles estão 40 anos andando no deserto, né? Ou seja, isso aí é uma declaração de fé. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Perceba o seguinte, Israel estava dizendo quem era seu Deus. E isso era importante porque nesse período aqui do texto, eles estavam vivendo cercados por povos que adoravam vários deuses. Deuses da guerra, deuses da colheita, deuses da chuva, da fertilidade, sei lá. Veja, mas Israel, no meio desses povos que acreditavam em outros deuses, eles vão lá e dizem, peraí, o nosso Deus é um só. Nós confessamos o único Senhor. Existe só um Deus. E esse é o Deus da aliança. É o Deus que chamou Abraão. Então, veja, o Deus que deve ser amado de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Perceba o que esse versículo está falando para o povo. Israel estava dizendo para as pessoas que estavam à sua volta, vocês adoram outros deuses? Mas Deus para a gente é um só. Nós só adoramos um Deus. Nós só seguimos um Senhor. A nossa lealdade pertence ao Senhor. Então, uma confissão de fé não é uma explicação teológica, intelectual. É uma declaração de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. Eu creio nele. Não creio no Deus do sol, da chuva. Eu creio em um Deus, que é o meu Senhor. Ok? Então, nós confessamos aquilo que a gente crê. E ao confessar aquilo que a gente crê, a gente declara a quem a gente pertence. Então, vamos lembrar, por exemplo, o que acontece depois dessa declaração aí, de Deuteronômio. Moisés, ele vai continuar falando o quê? No versículo seguinte. Amarás o Senhor, nos textos seguintes, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, dependendo da sua tradução. Veja, e ele vai dizer mais o seguinte, nesse mesmo texto, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, ó, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? Que ele diz lá no texto? No seu, ó, coração. E o texto continua, não estará só no teu coração, ele continua dizendo, tu ensinarás a teus filhos. Vamos pegar a Bíblia lá? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6. Vamos lá. Deuteronômio 6. Ó, tá aqui já, vou ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Veja a sequência do que Deus fala. Verso 4 em diante. Vou ler do verso 3, ó. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que te manda leite e mel. Verso 4, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, Deuteronômio 6, verso 5. Primeiro ele fala,
ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora ele vai falar no verso seguinte, verso 6. Verso 5. Ele diz, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. No verso seguinte ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu. Só que não fica só no seu coração. O verso seguinte diz, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarão assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Verso 8. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Veja a dinâmica do texto. Primeiro, a verdade é ouvida. Percebeu a progressão? Ouve, ó Israel. Primeiro, a verdade é ouvida. Depois, a verdade é criada. Depois, a verdade é amada. Depois, a verdade é confessada. E depois, a verdade é transmitida. E isso é extremamente importante para o nosso curso aqui. Porque uma das funções de uma confissão de fé é exatamente ajudar uma geração a transmitir a fé para a geração seguinte. Pense numa família. Como é que o pai vai ensinar aos filhos? O que eles vão dizer para esses filhos sobre Deus, sobre o pecado? Como é que a avó vai dizer para os netos, o marido para a esposa e assim por diante? Então, nós precisamos transmitir tudo isso aí. Você que é vó, que está aqui me assistindo, que é mãe, que é marido, que é pai, que é neto, você também pode fazer isso. Precisamos ensinar essas verdades. E é isso que está acontecendo aqui em Deuteronômio. O outro texto está aí na tela, Mateus 16, 16. A gente já mencionou ele brevemente no slide anterior. Mas agora a gente tem que olhar para ele dentro da progressão bíblica. Jesus está com os discípulos ali, né, em Mateus 16, e aí ele pergunta, quem o povo diz ser o filho do homem? Ele pergunta, né? Aí os discípulos vão dizer, falando, uns dizem que o senhor é Batista, João Batista. Outros vão dizer que tu és Elias. Outros vão dizer, Jesus, que tu és o Jeremias, ou até um dos profetas. Veja, percebeu aqui? Todo mundo tinha uma opinião sobre Jesus. Isso acontece na igreja também. Porque quando não tem um documento, uma confissão, cada um crê num negócio diferente. Assim como existe hoje. Para algumas pessoas, Jesus não é Deus, gente. Tem igrejas que afirmam que Jesus não é Deus, e são igrejas. Jesus é só um grande mestre. Para outras pessoas em igrejas, Jesus é só um ser, um cara moralmente santo, não Deus. Um líder, por exemplo, um profeta. Muita gente admira Jesus, mas não crê que Jesus é Deus. Mas a pergunta central é, quem é Jesus? E aí Jesus pergunta para os discípulos, né? Mas vocês, quem vocês acreditam que eu sou? Agora, olha a pergunta, a força dessa pergunta. Jesus não quer saber mais do que os outros pensam sobre ele. Ele quer saber o que a gente pensa sobre ele. Jesus está perguntando, qual é a confissão de vocês sobre mim? E o que Pedro responde? Aí no slide, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma confissão de fé. Curta, simples, porém profunda. Ele está dizendo, tu és o Cristo. Isto é, o Messias, o ungido prometido de Deus. Aquele a quem apontava toda a história da redenção. Mas Pedro continua. Ele diz, o Filho do Deus vivo. Entende o que Pedro está falando aí? Uma confissão não precisa dizer tudo para dizer algo verdadeiro. Pedro identifica quem é Jesus para ele. E Jesus responde que aquela verdade não havia sido revelada, por exemplo, a Pedro pela carne ou sangue, mas pelo próprio Pai que está no céu. Isso aqui nos ensina algo importante, que a verdadeira confissão nasce da revelação de Deus. A gente não inventa quem Deus é. A gente não inventa quem é Jesus. Deus vai ser revelado para a gente. E a gente vai responder confessando aquilo que ele revelou para a gente. Ou seja, mais uma vez, Deus fala, o povo ouve, o povo crê e o povo confessa. O mesmo acontece aí, em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está escrevendo, antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi. Novamente encontramos aquelas duas ideias profundas, né? Paulo recebe, Paulo entrega, ele não inventou nada, ele não criou nada. Cristo morreu, olha aí o texto no slide. Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Veja, isso aí é um resumo do que é o Evangelho. Cristo morreu. Por quê? Ele explica. Pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado. Significa o quê? Que a morte de Jesus não foi uma invenção, foi real. Cristo ressuscitou. Quando? Ele diz aí, ó, ao terceiro dia. Está aí na tela. Ou seja, Paulo está repetindo várias vezes, segundo a Escritura. Isso também é importante, porque a mensagem confessada da igreja precisa estar de acordo com a Escritura. Por quê? Porque Deus foi revelado progressivamente, foi revelando, né, progressivamente o seu plano de redenção. Isso significa que a verdade não mudou. Significa que Deus foi tornando cada vez mais claro o propósito dele até a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Então, a igreja responde essa revelação de Deus confessando uma verdade recebida. Beleza? Outra coisa importante aqui para a gente, que a gente precisa entender por que é uma confissão de fé, então? O que é uma confissão de fé? Está aí, ó. Alguém pode ler aí, ó. Uma confissão de fé, está aí, ó. São 7 coisinhas. Uma confissão de fé resume doutrinas bíblicas. Uma confissão de fé organiza os estudos da Escritura, não é isso? Ela identifica erros doutrinários, ela identifica erros, tá? Ela preserva a verdade. Isso aqui foi um erro de digitação da própria IA, tá? Ela preserva a verdade. Ela preserva a verdade. Ela preserva a verdade. Ela auxilia no ensino. Ela declara publicamente a fé de uma igreja. Ela organiza o ensino das Escrituras. Ela resume doutrina. Isso é uma confissão de fé. Uma confissão de fé é uma declaração organizada daquilo que a igreja crê, no que a própria Bíblia ensina. E isso é extremamente importante aqui para a gente, pessoal. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, elas creem em coisas, e existem informações que precisam ser ensinadas de maneira adequada. Por exemplo, eu não posso ensinar predestinação se você não aprendeu o que é pecado. Eu não posso ensinar para você doutrina da Trindade se você não aprendeu quem é Deus, quem é Jesus. Está entendendo? Você precisa conhecer a base para você partir para assuntos mais avançados. E isso demanda uma série de outros caminhos que a confissão vai te orientar nesse sentido. Então, o que a confissão vai fazer? Ela vai te ensinar. O que a Bíblia ensina sobre Bíblia, Deus, Trindade, criação, seguindo uma ordem lógica. Pecado, Cristo, salvação, vida cristã, e etc. Tudo isso com o objetivo, finalmente, de levar a igreja a entender e compreender aquilo que cremos sobre vários assuntos que a própria Escritura nos ensina. Entendeu? Então, veja, um pastor, ele pode gostar de um determinado tema, né? Então ele vai pregar frequentemente sobre aquele assunto. E a mesma coisa se aplica ao professor. Ele vai ensinar várias coisas. Agora, mas e as doutrinas? A gente tem que ensinar sobre... Quem vai ensinar sobre doutrina da Trindade, providência, justificação, sei lá, adoção, sobre igreja, liberdade cristã, sacramento? A igreja precisa aprender essas coisas. Para você estar ciente do que você crê. Porque muitas coisas que a gente faz errado, prega, canta errado, porque a gente acaba desconhecendo o próprio conceito que a Escritura nos ensina. Então, veja, meus irmãos, a confissão de fé, ela é isso, uma declaração sistemática para te auxiliar nos conhecimentos dos mais elementares da Escritura aos pontos mais avançados. Já caminhando para o nosso fim. A Bíblia e a confissão, gente, não são a mesma coisa, tá? São coisas diferentes, porque, eventualmente, os cristãos reformados, eles são acusados de colocar a confissão, e muitos fazem isso mesmo, tá? Acima da Escritura. Mas não, gente. A Bíblia, ela não é a confissão. A Bíblia, tá aí a diferença. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a confissão não é.
ok? A Bíblia ela é inspirada. O que ela é inspirada? Ela foi, de fato, ela surge em Deus, escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Ou seja, ela é infalível, ela é inerrante. Eu creio nisso, nós cremos nisso, que Deus preservou, claro, as características dos indivíduos, escritores, mas os textos originais, a própria Bíblia, ela é inerrante. Eu creio piamente na inerrância das Escrituras. Nós cremos nisso, de que a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela não contém erros, ela é a autoridade suprema da igreja. A Bíblia, ela é ela que governa a igreja. É a Bíblia, sempre a Bíblia. Não é a revelação, a profecia do pastor, o sonho, a visão, não é o conselho da igreja, nem o pastor. Quem governa a igreja é a Escritura. E a confissão de fé, ela é, como a Bíblia, ela também foi escrita por homens. É o único, acho que um ponto semelhante. Ela também, só que homens não foram inspirados por Deus, só a Bíblia foi. Então, veja, ela não é inspirada. Ela pode ser corrigida, examinada pela igreja, porque eles não são infalíveis. Ela não tem autoridade máxima, só a Bíblia tem. A Bíblia que dá a palavra final. Vamos supor que amanhã ou depois, sei lá, alguém propõe uma doutrina diferente sobre Jesus. Tá entendendo, mas alguém pensa, Jesus agora, vamos pensar que Jesus não é mais Deus? Mas peraí, quem decide isso? É a Bíblia. E na Bíblia, quem Jesus é na Bíblia? Ele é Deus, sim ou não? Ele é Deus. Jesus, ele é Deus na Bíblia. Então, quem dá a palavra final sobre o que a igreja crê? Não é isso aqui. Não é. Quem dá a palavra final é a Bíblia. É ela que dá a palavra final naquilo que a gente crê. Ok? E isso precisa ficar assim bem claro para a gente, pessoal, porque muitas vezes a gente vai aprender muita coisa aqui, e é importante que vocês usem a confissão de fé sim, e seguir, porque é aquilo ali que nos define a nossa identidade, que define a nossa identidade. Então, você, sim, a confissão de fé ela deve ser usada como manual de estudo da nossa identidade, para a construção da nossa identidade. Ela é um resumo daquilo que a Bíblia diz, ela não substitui a Bíblia, ela é um apoio para que uma igreja reformada ela se declare naquilo que ela crê. Então, uma igreja reformada, ela professa a Bíblia como palavra de Deus inerrante, sim, com certeza, mas ela também usa a confissão de fé como um resumo daquilo que a igreja crê. Ok? Por que a igreja produz confissão de fé? Para que serve a confissão de fé? Está aí, ó. Para ensinar, preservar, defender, unir e transmitir. A igreja produz essas confissões para transmitir claramente a doutrina bíblica. Quem é Jesus, irmã Edna? Quem é Deus, irmã Marli? Quem é o Espírito Santo, Henrique? Então, veja, o ensino da confissão de fé, ele tem esse princípio para que a igreja aprenda a conhecer a Bíblia naquilo que a própria Escritura ensina. Ela vai ensinar, ela vai preservar, ela vai transmitir. Então, veja, isso é extremamente importante, pessoal. Ensinar, preservar, defender a fé, unir. Porque, às vezes, a gente estudando a Bíblia, vocês vão ver aqui ao longo das semanas, que quem sabe você acreditava em coisas que a Bíblia diz que é errado, é uma heresia, você não sabe. Você vai aprender como? Conhecendo. Entende? Quando a pessoa morre, ela vai para onde? Ela fica ali dormindo na cova? Ela vai para o famoso seio de Abraão? Ela vai para o céu? Vai para onde? A gente tem que entender a luz da Bíblia. Sobre Jesus vai voltar a qualquer momento? Ele vai voltar a qualquer momento? Como é que vai ser isso? A igreja vai ser arrebatada, sim ou não? Então, mas aí a pergunta vem, por onde que a gente começa a estudar a Bíblia? Por onde? Quais assuntos precisam ser ensinados primeiro? Qual é a ordem? O que não pode ser esquecido? Viu? Então, uma boa confissão de fé, ela vai te ajudar nisso. Por onde começar a estudar, o que pode ser estudado primeiro. Para quê? Para te auxiliar nessa caminhada. Porque existem alguns conhecimentos que exigem um conhecimento prévio de outros assuntos. E a confissão de fé, ela vai te ajudar nesse sentido, para que você possa conhecer e crescer um pouco mais dentro da própria Escritura, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, é que a igreja precisa de um padrão de sãs palavras. Qual o padrão da igreja?
Veja o que Paulo diz a Timóteo aqui, ó. 2 Timóteo 1,13. Mantém o padrão, lá no primeiro slide, esse versículo está lá também, ó. Mantém o padrão das sãs doutrinas que de mim ouvi. A confissão de fé é para isso. A igreja precisa conhecer a verdade, nós vamos fazer isso aqui. A igreja precisa preservar a verdade, a confissão de fé nos ajude nisso, ensinar a verdade, defender a verdade e transmitir a verdade. Vocês, como membros de uma igreja presbiteriana, o conselho da igreja, o presbítero, que seja, porque eu, como pastor, posso me desviar da verdade. E a confissão de fé vai dizer, bom, não é assim que tem que ser, pastor. Porque a confissão de fé, conforme a Bíblia ensina, nos orienta a fazer assim. Vamos supor que a mão depois, eu, sei lá, me dá uma loucura, eu resolva colocar dança na igreja. A confissão de fé vai falar sobre como é que tem que ser um culto. Entende? Então, o que é o culto agradável a Deus? Falar sobre isso lá. Amanhã depois, a questão do divórcio, por exemplo, a confissão de fé fala sobre isso. Como é que a gente vai tratar essa questão do divórcio? Pessoas que chegam na igreja, que eventualmente passam por isso. O que a igreja vai agir sobre isso? São questões importantes, não é? Que a gente precisa lidar, que são realidades que batem a nossa porta. Não é isso? A gente precisa, como igreja, responder a isso. Então, gente, a igreja precisa de um padrão de suas palavras. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? O que eu realmente quero dizer? Essa frase de Paulo que está aí na tela é extremamente importante, porque a gente precisa realmente entender o que você está estudando. Padrão, olha a palavra padrão que está na tela aí. Existe um conteúdo, sim. Existe uma verdade, sim. Existe uma mensagem que precisa ser conhecida, todo mundo isso sabe. A fé cristã não é uma massa sem forma, ok? Existe um evangelho ali, existe um ensinamento ali atrás, existe uma doutrina, uma verdade revelada. E Paulo está chamando Timóteo para manter esse padrão das sãs palavras. Então, pessoal, isso é extremamente importante. Pensa no contexto disso aí. Paulo pregou o evangelho, Paulo recebeu o evangelho, Paulo pregou o evangelho, ele ensinou a verdade, ele montou a igreja, Paulo plantou uma igreja, formou ministro para aquela igreja, agora Paulo está morrendo. Quando ele escreve isso aí, Timóteo está na beira da morte, a ponto de ser executado. Né? Mas Paulo precisa ter certeza que a igreja vai continuar sem ele. E aí vem a pergunta: o que o Timóteo vai fazer com aquilo que ele recebeu? Está entendendo, irmão? Paulo vai morrer. A igreja tem que continuar, sim ou não? Tem que continuar. Então, essa é a preocupação de Paulo. Por isso que está aí no slide. Mantém o padrão, aqui, ó. Mantém o padrão das sãs palavras. Ele tá dizendo o seguinte: eu vou morrer. Ele sabe que vai morrer, Paulo, aqui. Mas eu não vou estar aqui para sempre, que Paulo está tentando dizer. Mas você tem que manter aquilo que você ouviu de mim. Tem que continuar seguindo a mesma toada, na mesma pegada. É isso que Paulo está dizendo. E aí, no versículo seguinte, ele vai falar: guarda o bom depósito. Manter, guardar. Essa é a ideia aqui, pessoal. Essa é a ideia. Uma igreja precisa saber aquilo que ela crê. Um professor precisa saber aquilo que ele está ensinando. Um presbítero precisa conhecer a verdade quando ele for chamado a guardar. Um pastor precisa manejar bem a Bíblia. É por isso que o pastor precisa estudar, se preparar para o ministério. Precisa se preparar, precisa de homem preparado. Tanto o pastor, quanto o presbítero, quanto o diácono, são homens que precisam ser muito bem preparados para exercer os seus ofícios. Ok? E no nosso penúltimo slide, então, dito tudo isso, pessoal, por que a gente tem que estudar esse documento? Por que a gente tem que estudar esse documento aqui? Por que a gente tem que estudar isso aqui? Esse documento aqui, ó. Westminster é uma cidade na Inglaterra, e foi lá que surgiu esse documento sobre a nossa igreja. Nossa igreja. Porque esse documento vai nos ensinar a compreender o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para você, irmã? Sim ou não? Sim, eu creio, eu te conheço. Sim. Henrique, você crê que a Bíblia é inerrante? Sim. E a confissão de fé, ela vai ensinar exatamente isso. Ela vai ensinar isso. Quem é a Escritura, o que é a Escritura,
quem é Deus, quem somos, quem você é, o problema do pecado, a pessoa e a obra de Cristo, tudo isso ela vai ensinar. Como nós devemos, Deus salva pecadores, como que o cristão deve viver o dia a dia. Opa, foi demais. Como o cristão deve viver o dia a dia. O que é a igreja? O que é a igreja para você? É uma placa? Ela vai te explicar o que é uma igreja. Como que a gente deve adorar? O culto é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito o culto. Então, como é que tem que ser feito o sacramento, o batismo e a ceia? Tem muita coisa que ainda vocês não aprenderam sobre isso aqui. Nós vamos ver. Como é que é a esperança? O que é a esperança cristã? Como é que vai ser o fim de todas as coisas? Então, a confissão de fé vai tratar sobre todos esses e muitos outros assuntos. Aqui, essa foto que está aqui atrás é a foto da Assembleia. São os ministros que estavam lá. Ela demorou anos para ficar pronta, discutindo sobre vários assuntos sobre Deus. Então, veja, a confissão, gente, ela apresenta a fé cristã aqui, ó, como um todo coerente. E isso é extremamente importante aqui para a gente. Bom, e aqui, para a gente terminar, essa será a nossa jornada, tá? Isso aqui é tudo que nós vamos estudar ao longo de todo o nosso caminho da doutrina da Confissão de Fé de Westminster. É importante que vocês tenham isso aí em mente, é importante que vocês estejam preparados, porque nós vamos estudar ela de ponta a ponta, compreender todos os assuntos acerca da palavra de Deus, tá bom? Então, veja, chegamos ao final da nossa primeira aula, e antes de encerrar aqui, eu quero que vocês olhassem para esse slide que está bem na tela de vocês aí. Hoje, a gente colocou o fundamento. Nós começamos a aula com uma pergunta: por que a igreja precisa confessar sua fé? E ao longo da nossa aula, a gente tentou responder isso. Nós vimos que confessar o quê, pessoal? Publicar ou declarar publicamente aquilo que a gente crê. Isso é confessar, é falar aquilo que a gente crê. Nós não cremos simplesmente em alguma coisa. Nós cremos num Deus que se revelou. Amém? Portanto, minha gente, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, muito importante aqui para vocês, que a gente tem que deixar isso claro. Antes da gente terminar, uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, que fique guardado no coração de vocês, para que vocês não se esqueçam, tá? A Bíblia, ela realmente é insubstituível. O objetivo aqui não é trocar a Bíblia, mas tentar conduzi-los à melhor forma possível de entender o que a Bíblia diz sobre o que é uma igreja, quem é Deus, quem é Jesus, sobretudo para manter a nossa confessionalidade. Ok? Então, quando Paulo fala para Timóteo, guarda o bom depósito. Meus queridos, o objetivo desse curso é para mostrar para vocês que nós, como igreja presbiteriana, recebemos um precioso depósito. Esse depósito se chama Bíblia Sagrada. Recebemos a palavra de Deus, recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, recebemos a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E que Deus nos conceda a graça para conhecer essa verdade, amar essa verdade, confessar essa verdade, preservar essa verdade, sobretudo, viver essa verdade. E não só isso, transmitir essa verdade às próximas gerações. Porque no final dessa grande jornada pela confissão de fé, não sejamos apenas pessoas que sabem mais, mas que sejamos cristãos que conhecem mais profundamente o Deus das Escrituras, que amam mais intensamente o Senhor Jesus Cristo, que vive com maior fidelidade diante de Deus. Amém? A confissão de fé, ela é uma ferramenta. A Bíblia é a nossa autoridade. Cristo, ele é o nosso Salvador. E claro, a glória de Deus é um grande propósito de todas as coisas. E essa é a nossa convicção. E com isso que nós encerramos, com essa convicção, nós encerramos a nossa primeira aula. Amém? Esse aqui será o nosso caminho. Primeiro vamos falar sobre Bíblia, depois sobre Deus, decreto de criação, queda e aliança, Cristo e salvação, vida cristã e culto, família e igreja, sacramentos e mesa do Senhor, morte, ressurreição, juízo e eternidade. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o contexto histórico, sobre a reforma protestante, o puritanismo, o nascimento da confissão de fé, como que ela surgiu, quem estava lá, por que ela foi criada, quem foram os responsáveis por essa criação, o que estava acontecendo na história
para que tudo isso acontecesse. Tá bom? E é isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu só parar a gravação aqui.